final de 2017, nós começamos a notar um comportamento mais diferente da Angelina. Né? Ele modificou, a gente não sabia exatamente o que era. Né? E aí a gente relutou em aceitar que seria algum problema. Relutou. Quando ela tinha 2 anos e meio, a gente levou ela a uma neuropsicopedagoga. Tá? Que depois de vários exames, atendimentos, constatou que ela tinha um grau de autismo. Não sabia precisar ainda qual era o grau. Só que assim, ó, isso aí na nossa família foi devastador, porque é a nossa princesa, né? É a nossa princesa. E aí, depois do choque inicial, veio um segundo choque, que eu considero pior. O que fazer? O que é autismo? Como a gente vai proceder a partir de agora? Nós não sabíamos. Eu não sabia. Né? E meus filhos, e a minha nora, a minha esposa, nós não sabíamos. A nossa princesa tinha autismo. Aí deixamos passar um tempo e aí começamos a procurar o atendimento dela. Porque para nós, nós tínhamos que procurar o atendimento, que isso que ia resolver. E aí viemos até a IBCM, nos serviços especializados da IBCM, nas terapias. E ela começou a fazer terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. Só que não era bastante ainda. A gente sentia falta de alguma coisa. E a gente sentia deslocado. Como eu disse, nós não sabíamos o que era autismo. Autismo para nós era um mistério, que a gente ouvia falar de longe. Acontecia com os outros, não com a gente. Ele nos ensinou a como lidar com a Angelina, porque a Angelina aqui na IBCM, com os especialistas, ia conviver 2, 3 horas por dia, por semana, às vezes. Com nós ela ia viver as outras 23 horas por dia. Então nós tivemos que aprender a lidar. E quando nós chegamos ali e vimos aquelas pessoas, psicólogos, assistentes sociais, preocupadas em transmitir aquilo para nós, e os pais que estavam passando por aquilo ali, a gente entendeu que a gente não estava sozinho, que o autismo é um problema maior do que a gente imagina, mas que nós tínhamos apoio. E isso que foi o diferencial. Ele nos ensinou que nós não estamos sozinhos e que nós podemos dar uma condição melhor de vida para os nossos anjos azuis. Então assim, ó, eu aprendi a lidar com a Angelina, o Rafael aprendeu a lidar com a Angelina, a Jusemara aprendeu a lidar com a Angelina e a Priscila aprenderam a lidar. Nós aprendemos a lidar com a Angelina. Eu acho que a qualidade de vida da Angelina e a nossa melhorou muito. As pessoas às vezes não valorizam, mas só o fato de a gente não se sentir sozinho com esse problema, ele já não deixa mais acalantados. Por quê? Porque tem pessoas que passam pela mesma coisa e mesmo assim estão dispostas a nos ajudar. A Angelina, como todo autista, ele precisa de uma rede de apoio. Externo, sim, ele precisa de uma rede externa muito forte. Mas a maior rede de apoio da Angelina somos nós, que vivemos com ela no dia a dia. Se a gente não caminhar com ela no dia a dia, com tudo que é tratado aqui, a Angelina vai se sentir sozinha, ela não vai aprender o que ela precisa. Né? E no começo foi assim. Pela nossa inexperiência, a Angelina tinha muita dificuldade de atendimento. Ela já chegava rebelde. Por quê? Porque a gente não fazia o preparo adequado da Angelina. Porque nós não sabíamos. Isso eu vim aprender aqui, com os programas apresentados pela IBCM. O nosso público maior, né, o maior público que nós atendemos aqui são os autistas, apesar da gente trabalhar em outras áreas também, né, mas o nosso público maior é o autista. E assim, então, por este público chegou então a Angelina, que eu atendo desde outubro de 2018, né, a Angelina era bem pequenininha, chegou com uns 3 anos e meio, mais ou menos, aproximadamente. Já tem uma história longa, né? Então a gente às vezes pede algumas informações, mas, né, chegou pequenininha, né? Já com diagnóstico de autismo, né? E aí então iniciou as terapias, iniciou fono, né? Iniciou a TO. A gente começou com um atendimento, né? Semanal e a gente foi fazendo então primeiro a avaliação do caso, né? Quais eram as questões que eram mais apresentadas, né? Dentro do quadro da Angelina, ela tinha bastante questões comportamentais, né? Com a Angelina a gente teve primeiro a dificuldade da rotina da alimentação,
né? Porque a Angelina não tem tanta percepção da fome, não tinha naquela época, então ela acabava não conseguindo fazer uma alimentação de qualidade, né? Ela passava muito tempo naquele processo da comida, ela tinha dificuldade de pegar a colher com a própria mão, né? E aí a gente trabalhou nisso, no incentivo do pai e da mãe, de trabalhar com isso, de colocar um tempo determinado para a alimentação iniciar e terminar, para ela não achar que aquela atividade, que aquela questão ia ficar por muitas horas, que era o que acabava acontecendo, ela entender que tinha um horário, um tempo, um espaço para fazer a alimentação. Depois a gente foi migrando para propostas de atividades em casa, para passar mais tempo, né, fazer uma rotina de atividades em casa para não perder tantas habilidades, né. Então instruir os pais de como fazer essa brincadeira, né, de como prender a atenção da criança, de como conseguir fazer isso dentro desse ambiente. É uma coisa que é um pouco nova, uma coisa a gente fazer um pouquinho, outra coisa a gente fazer muitas vezes ao dia. Trabalhar com a questão do entendimento do que é a rotina. Depois a gente passou para o próximo ponto, que é entender quais são as maiores qualidades, qual é os pontos fortes da Angelina, para a gente ofertar pela via dos pontos fortes dela, estimulação que ela possa ganhar habilidade. Também em casa, que a gente segue ainda em atendimento tele. Então é assim, a Angelina tem um sistema visual, né, o sistema sensorial visual dela é mais ressaltado, então ela faz uma observação maior das informações, então a gente trabalha muito com os cartões, né, então instrui a mãe a construir os cartões para poder construir uma rotina para auxiliar ela no dia a dia, né. Angelina tem um ponto um pouco mais fraco, que é a questão da motricidade, então oferta algumas atividades de motricidade, de aprender a apertar, aprender a puxar, aprender a fazer as pinças, aprender a torcer, então dá algumas propostas de atividades que a mãe executa em casa para fazer. E agora, com o retorno da escola, a gente está nesse apoio do que a gente pode auxiliar ela a conseguir estar mais integrada à escola, né, para que esse processo de inclusão seja mais facilitado, não influindo no que a escola já faz, né, mas sim trazendo mais essas questões do lado da terapia ocupacional, que é o lado sensorial, né. Hoje a gente, por exemplo, teve atendimento e hoje a gente estava conversando sobre o processo de desorganização da Angelina quando vai para a escola. Por quê? Por causa do movimento da rua, por causa do som dos carros, das pessoas conversando. Então, são muitas informações sensoriais ao mesmo tempo para uma criança que está há bastante tempo em casa, né? Então, a gente está trabalhando nisso, então, que talvez seja bom. Tudo ainda é proposta porque a gente não está trabalhando dentro da sala, né? A gente está trabalhando em casa. Então, a gente vai pensando o que a família poderia compreender e executar. Então, por exemplo, usar um fone de ouvido para diminuir uma entrada sensorial enquanto ela faz a caminhada, e em casa, num ambiente mais protegido, ofertar atividade a própria atividade da escola com som de fundo, para aprender a executar duas atividades ao mesmo tempo, né, conseguindo prestar atenção ali, menos no som, né, um sonzinho bem ambiente, bem baixinho, né, de vários sons diferentes, que é mais ou menos os sons que vai encontrar na rua. Esse é um novo desafio, ele não é tão novo, na verdade, mas ele tem se tornado mais melhor entendido, vamos dizer, né? Portanto, se melhor entendido, ele começa a ser mais esclarecido. E aí, então, por isso parece um novo desafio, mas na verdade o autismo sempre foi um nicho muito grande, assim, dos transtornos do desenvolvimento. Então, eu acho que atualmente o que a gente precisa é, vamos dizer assim, uma atualização muito importante dos profissionais que atuam na área, porque existe muita técnica nova, existe muito material novo e existem campos que não são explorados na área ainda do autismo, como muito da nutrição infantil, né, no caso da nutrição no autismo, né? Então, especialistas nessa área, a gente tem pouco para trabalhar sobre a questão da seletividade, né? A própria área sensorial, que é uma das maiores alterações no autismo, que é uma gama da terapia ocupacional, por exemplo, também ela não é tão fortemente explorada, ela ainda vai mais pela via do comportamento, a gente ainda fala muito mais do comportamento e das áreas
vamos dizer, motoras, do desenvolvimento, né? Mas a questão sensorial, que é o centrador das maiorias das dificuldades, a gente ainda também tem esse desafio de explorar mais. Isso também é um centrador, né, do tratamento. É difícil a gente pensar no tratamento somente com uma das disciplinas trabalhando, né? Então, só a medicina, só a terapia ocupacional, só a fonoaudiologia, muito pelo contrário. Ela é necessária porque cada área tem que atuar na sua parte, né? Então, as alterações de linguagem, normalmente são a via de entrada das crianças nesse mundo de tratamento, que é por via da fono, né? Mas ela precisa, em conjunto da terapia ocupacional, né? Que dá o apoio na área sensorial, da área da psicologia, que dá o apoio na parte comportamental, né? Aí, por isso, a nutrição, na parte nutricional, o médico com o apoio do desenvolvimento, da medicação, se necessária, né? E agora a gente já está conseguindo ampliar para fisioterapia, né, para ofertar também uma experiência motora dobrada para a criança, né, assim como também a educação física, né, porque ela está lá na escola, a psicopedagogia também, que eu não coloquei, ela também está na primeira linha de tratamento para auxiliar nos processos de conceitos da criança. Então, ele é necessário justamente por isso, porque é necessário que a gente tenha todos os profissionais para poder ofertar para a criança tudo que ela necessita dentro das dificuldades que ela pode apresentar.